Chuva em Samambaia. Temporal atinge escolas e ruas viram verdadeiros rios na cidade. Proibidos de embarcar, passageiros são obrigados a sair de voo da Avianca porque o avião estava penhorado. A empresa está em processo de recuperação judicial. Reforma da Previdência. A articulação enfim começa e parecer de relator deve ser apresentado na próxima terça-feira em comissão. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Temporal deixa ruas alagadas em Samambaia. A força da água chegou a levar parte do asfalto e algumas escolas atingidas nem tiveram aula nesta sexta-feira. Então acompanhe agora na reportagem. Na escola classe 502 em Samambaia, as aulas tiveram de ser suspensas depois do temporal desta quinta-feira. Os funcionários fizeram um mutirão de limpeza desde o início do dia, com o objetivo de recuperar o colégio para receber os alunos na próxima segunda-feira. A diretora disse que tudo ocorreu dentro de 5 minutos, mas o resultado foi desastroso. A escola foi completamente alagada pelo temporal. Em alguns pontos, a água chegou até a altura do joelho. Nesta sala, escorreu entre as lâmpadas. Ela disse ainda que os mais de 200 alunos que estudam no turno da tarde, que têm entre 5 e 10 anos de idade, tiveram de ficar em cima das mesas até serem buscados mais cedo pelos pais. A gente fez um trabalho junto aos professores para que eles tentassem, acalmar os seus alunos, porque eles estão ali todos os dias, Então eles têm um vínculo mais forte e conseguimos, entregamos os alunos aos pais, os alunos do turno vespertino com tranquilidade, apesar de todo o susto. A escola classe 502 não foi a única unidade de ensino a ser alagada. A creche Algodão do Cerrado também sofreu danos com o temporal. Este vídeo, enviado por um telespectador, mostra como ficou o local. A situação da creche da 617 Algodão do Cerrado. O secretário de Educação disse que os danos refletem a necessidade de reformas de grande e médio porte nas escolas do Distrito Federal. A gente já começou o governo há 3 meses sabendo que boa parte das escolas precisavam de uma manutenção urgente. O relatório do Tribunal de Contas aponta, na verdade, que grande parte das nossas escolas precisam de reformas médias e grandes e a gente começou o governo fazendo a manutenção em 200 escolas. Não conseguimos terminar ainda essas 200 escolas, a gente deve passar do término de 150 escolas em breve e esse trabalho de manutenção ele vai continuar sendo feito o mais rápido possível e dentro, obviamente, das limitações orçamentárias. Já o coordenador regional de Samambaia disse que está fazendo um levantamento dos prejuízos junto aos gestores das escolas e creches atingidas pela chuva. Algumas escolas têm algumas danificações como goteira, nas luminárias, algumas televisões queimadas, computadores, mas nada que a gente não possa se adequar com o decorrer do tempo. Os estragos atingiram vários pontos de Samambaia. Olha só a quantidade de água na quadra 625. A correnteza revirou o asfalto do local. A moça foi passar ali, a enxurrada levou ela, que foi preciso o pessoal estar ajudando. Então, assim, a chuva ontem aqui foi mesmo assim, que os carros não passavam de jeito nenhum. A água invadiu mesmo, entrou por dentro aqui da igreja, ali da calçada do Ferro Velho. Foi muita chuva mesmo, muita água mesmo. E as chuvas devem continuar. A tarde promete tempo nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Para o fim de semana, a previsão é de tempo encoberto a parcialmente nublado, também com chuva. E aqui no Band Cidade você tem um canal direto para fazer denúncias e mandar vídeos e mostrar os problemas aí onde você mora. É o nosso WhatsApp, o WhatsApp 999769204. E passageiros da empresa Avianca que iriam para São Paulo foram impedidos de decolar na noite de ontem. O avião que sairia de Brasília foi penhorado porque a empresa está em processo de recuperação judicial. Os passageiros deixaram o voo por ordem dos oficiais de justiça. O voo, que saía de Brasília, com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, estava marcado para decolar às 7 horas da noite desta quinta-feira. Os passageiros chegaram a ficar cerca de 1 hora dentro do avião antes de serem retirados por oficiais de justiça. Algumas pessoas foram realocadas em outros 2 voos ou então encaminhadas para um hotel.
A apreensão do avião se deve a um pedido feito por credores da Avianca. Desde o final de 2018, a empresa está em um processo de recuperação judicial decorrente do acúmulo em atrasos nos pagamentos de arrendamento de aeronaves. Em nota, a empresa afirmou que está tomando medidas necessárias e atendendo todos os passageiros. Disse ainda que terá uma reunião na tarde de hoje com credores para analisar as propostas. Imagina a situação. A gente vai conversar com o Cláudio Humberto sobre este assunto. Já está com a gente. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Qual é a culpa do passageiro aí nesse processo todo? Nenhuma, né? O passageiro é que acaba levando a pior. O fato é que o que a gente assistiu no aeroporto de Brasília foi uma exibição. Foi exibicionismo, puro exibicionismo. O famoso espetáculo. Os oficiais de justiça precisavam ter feito isso antes que os passageiros fossem embarcados. Precisavam fazer até antes que a aeronave fosse disponibilizada para o seu trabalho, para o trabalho do dia. Não pode deixar que todo mundo embarque no avião para só então dizer que o avião está apreendido ou coisa do gênero. Foi um oportunismo rastaquera exatamente para isso, para ganhar o noticiário. Principalmente porque a medida que determinou o arresto do avião ou a retenção do avião já tinha sido revogada pelo juiz. É uma vergonha que os cidadãos fiquem sujeitos a isso. Ora, há empresas que não são capazes ou competentes o suficiente para manter a operação, ora de funcionários que fazem porque podem, cometem todo tipo de abuso e fica por isso mesmo. E o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o debate sobre a criação de um sistema de capitalização da aposentadoria deve ficar para outro momento. Vamos entender melhor essa história com a Renata Dourado, que chega com mais informações. Olá, Renata, boa tarde. Teve um encontro hoje de manhã com jornalistas, né? É isso, Rodrigo. Boa tarde para você e para todos que estão aí nos acompanhando. Ele já fez isso outras vezes, né? Parece que vai ser um costume fazer e, de fato, hoje ele reuniu mais um grupo de jornalistas, fez um café da manhã aí para falar sobre vários assuntos e, obviamente, a reforma da Previdência é um dos assuntos principais aí, um dos assuntos do momento, e ele falou exatamente sobre esse sistema de capitalização. O que acontece? Quando o governo enviou a PEC, né, a proposta da reforma da Previdência, ao Congresso Nacional em fevereiro, o governo sinalizou que, posteriormente, em um breve momento, enviaria um projeto também que trataria sobre esse sistema de capitalização. Que significa o quê? Os benefícios, eles são pagos de acordo com as contribuições feitas no passado pelo próprio trabalhador. Então, o trabalhador que optasse por esse sistema de capitalização, o governo sinalizou que ele iria receber pelo menos um salário mínimo. Acontece que o governo está focado, mais do que nunca, em aprovar a reforma da Previdência. Está tendo dificuldade. O governo nem esperava que fosse encontrar tantas barreiras e tantas dificuldades. E esse sistema de capitalização também, ele não é bem recebido por alguns parlamentares, por alguns deputados e senadores. Então, o presidente falou o seguinte, vamos deixar isso para um segundo turno, para um outro momento, vamos focar agora, de fato, na reforma da Previdência. E por falar na reforma da Previdência, esse final de semana o relator vai ficar debruçado aí, ajustando os últimos detalhes do texto que deve ser apresentado na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, na próxima terça-feira. Uma vez que ele apresente esse texto, aí vai ter todo o debate sobre a constitucionalidade do projeto, não sobre o mérito em si. Então, a previsão é que esse texto apresentado pelo relator na terça seja votado no dia 17. O governo está otimista quanto à aprovação desse texto lá na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E a gente lembra aqui que o presidente Bolsonaro entrou em campo como um bom jogador. Ontem nós falávamos, inclusive, sobre isso, recebeu presidentes de 6 partidos, falando também sobre a reforma da Previdência, mas o governo quer construir aquela base sólida e fiel para aprovar a reforma da Previdência e para aprovar também outros projetos importantes de interesse do governo. E aí, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou, por exemplo, que o presidente Bolsonaro pediu desculpa pelas caneladas que tem dado aí no Congresso Nacional, seja com o uso das redes sociais, em entrevistas, em declarações. Uma coisa que vem incomodando muitos parlamentares é o termo que ele usa, velha política. Então, ele disse que vai deixar esse termo de lado, não vai mais usar velha política, porque o que seria essa velha política, né? A ideia é tratar de boa ou má política. Então, ele não deve mais falar sobre isso e está se ajustando aí
com os parlamentares, porque, obviamente, ele, né, que conhece tão bem o Congresso Nacional, ele sabe que essa relação entre o Planalto e o Congresso Nacional é fundamental, de fato, para que o governo possa aprovar projetos considerados importantes. O presidente Bolsonaro também, nesse café da manhã, ele falou sobre o ministro da Educação. A gente vem acompanhando aqui um certo desgaste, seja por conta das declarações do ministro, pela estrutura mesmo do MEC. Então, sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte: segunda-feira é o dia do fico ou não fico com relação ao ministro da Educação. Então, segunda-feira, teoricamente, ele deve decidir se realmente o ministro permanece ou não no cargo. E, entre aspas, ele falou o seguinte: está bastante claro que não está dando certo e que está faltando gestão na pasta. Talvez uma sinalização aí do que vai acontecer na próxima segunda-feira, mas vamos aguardar, né, Rodrigo? Obrigado, Renata. Com as informações, Cláudio Humberto, o que fazer aí no Ministério da Educação? Pois é, o ministro já disse que não vai pedir demissão, né? Se ele não sinalizar, não demonstrar claramente que tem condições de continuar no cargo, ele deve rodar mesmo. Sobre as articulações, os encontros, as reuniões do presidente da República, é bom lembrar que política não aceita adjetivações. Não existe política boa nem má, nem política velha ou nova. O que existe é política. Política é isso mesmo, é a arte do convencimento. É sentar para conversar. É a arte do entendimento. No Brasil, política houve uma certa corrupção, digamos assim, da prática política, né, ou de todas as definições de política. No Brasil, a articulação virou sinônimo de compra de votos. A gente viu o que aconteceu no governo Lula. Para ele conseguir o apoio da maioria do parlamento brasileiro aos projetos do seu interesse, ele mandou subornar os deputados. Foi aí que surgiu exatamente a questão do mensalão. Depois disso, inventaram então o petrolão. Não bastava pagar uma mesada para que parlamentares votassem favoravelmente às matérias de interesse do governo Lula, dos governos do PT. Eles então institucionalizaram a corrupção e passaram a comprar os partidos e também os políticos através do controle de órgãos públicos, órgãos que furam poço, que rendem grana, que favorecem negociatas. E aí a gente vê como o que se chamava na época do governo Lula e do governo Dilma de articulação era isso. Era simplesmente um assalto aos cofres públicos, aos cofres dos diversos setores. Agora, é preciso lembrar que nós temos políticos sérios, temos mesmo, né? Aqui em Brasília, por exemplo, temos uma representação no Congresso Nacional. Alguns desses parlamentares são muito sérios. O caso do senador Regufe, por exemplo, que tem uma atuação irrepreensível do ponto de vista ético, inclusive. Há políticos que estão ali no Congresso, sinceramente focados no sentido de fazer de oferecer propostas legais para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Querem ser ouvidos com relações, querem ser protagonistas sob esse aspecto. Mas tem uma turma que é aquela turma do mensalão do governo Lula ou a turma do petrolão do governo Dilma. O que eles querem é levar vantagem. A seguir, a Câmara Legislativa aprova passe livre para bombeiros e policiais no transporte público do DF. O Band Cidade volta daqui a pouco.